bem, pessoal? Jean Pegoraro na área, resolvendo uma das questões mais complicadas da prova do Enem na história da sua edição, tá? Essa é uma questão de ponte de Wheatstone, ok? Nesse caso é uma ponte não equilibrada e acompanhe comigo a leitura dessa questão. Eu coloquei aqui uma outra lâmina para você conseguir ver o circuito melhor, que ele está melhor representado aqui atrás no quadro, tá, galera? Mas vamos lá, vamos ler o que está acontecendo. Questãozinha aqui exigia muito do aluno do ensino médio para conseguir resolver ela. Mas Jean Pegoraro te ajuda. Vem comigo, tá? A leitura apresentada no voltímetro é quanto? Essa é a pergunta que ele está perguntando para ti. Então olha só, lá vai. Medir a temperatura é fundamental em muitas aplicações e apresentar a leitura dos mostradores digitais práticos, tá? O seu funcionamento é baseado na diferença de potencial elétrico. Por exemplo, podemos usar o circuito elétrico apresentado no qual o elemento sensor de temperatura ocupa um dos braços do circuito, o RS, e depende da resistência com a temperatura conhecida. Balela tudo, tá? Medir a temperatura é fundamental para aplicações e apresentar a leitura dos mostradores digitais é basicamente prático. O seu funcionamento é baseado na correspondência entre valores de temperatura da diferença de potencial elétrico. Por exemplo, podemos usar o circuito elétrico apresentado no qual o elemento sensor de temperatura, dependendo da resistência de temperatura, é conhecida. Para um valor de temperatura de RS igual a 100 ohms, a leitura no voltímetro apresentada é quanto? Pessoal, e essa é a leitura que a gente tem aqui, tá, galera? Então, essa questão exigia muito do aluno do ensino médio, então deixa eu tirar o slide aqui para ganhar mais espaço, tá? Pessoal, a primeira coisa que o aluno teria que se dar conta é o seguinte: qual é a jogada do voltímetro, tá? Então, exigia muito do aluno mesmo, porque você tinha que saber que o voltímetro, sim, mede a diferença de potencial elétrico, que ele mede a voltagem, erroneamente falando, mas não só isso, você teria que saber que o voltímetro mede a potencial positivo menos o negativo. Então o voltímetro, essa caixinha aqui, é como se, veja bem, o voltímetro medisse esse potencial, que eu vou chamar de potencial A, ok? Menos esse potencial B. É isso que você tinha que se dar conta nessa questão, que foi bem trabalhosa. Ok. Quando eu coloco um voltímetro no circuito, é como se eu tirasse ele da jogada. Então, caso eu queira, eu posso até tirar o voltímetro aqui, porque um voltímetro ideal, ele não vai alterar as medidas do circuito, tá, galera? Então, isso aqui começa por aí. Bom, então o que acontece? A gente tem que entender, a gente precisa achar os potenciais elétricos. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui, tá, pessoal? Quando ele diz que a fonte tem uma diferença de potencial de 10 volts, significa dizer, ó, prestem atenção, que deste ponto, que eu vou colocar aqui uma bolinha, ó, desse ponto aqui até esse ponto aqui, nós temos uma DDP de 10 volts, tá? Então vamos atribuir arbitrariamente, por exemplo, que aqui é 0 volts, porque faz sentido, né? Porque esse aqui é o potencial negativo, e esse aqui é o potencial positivo, 10 volts. Então essa diferença é 10 volts. Moral da história. Aqui, nessa bolinha, nós temos o potencial elétrico de 10 volts, certo? E aqui nós temos o potencial elétrico de 0 volts, né? Tem que lembrar que o potencial elétrico é maior perto da bateria positiva e da bateria do lado negativo é menor. Então, a gente pode pensar dessa maneira. Isso que implica seus 10 volts ali. Ok. Bom, se eu sei que esse é o valor da diferença de potencial desse ramo, eu posso fazer uma coisa. Eu posso tirar esse circuito aqui, ó, e descobrir os potenciais elétricos para ficar mais fácil isso da gente entender, né? Então, veja bem, veio uma corrente elétrica total aqui, né? Então, ó, veio uma corrente elétrica total aqui, uma corrente elétrica I total, certo? E essa corrente elétrica total se divide, ou seja, vai vir uma corrente que eu vou chamar corrente que vem I1 para cá, certo? E essa corrente também vai vir uma corrente para cá que eu chamo de I2. Moral da história: esses dois ramos estão em paralelo com esses dois ramos. Então o que eu vou fazer, tá? Esse ramo da esquerda, ó, veja bem, aqui eu tenho esse ponto
e aqui eu tenho esse ponto de 0 volts, tá? 10 aqui. Então, 10 volts, 0 volts. Mas esse de 470 ohms e esse de 100 ohms, eles estão em série entre si, pois está passando a mesma corrente elétrica. Então eu posso juntar eles em um só, né, galera? Ó, posso juntar eles em um só. Lembra quando os resistores estão em série, é só somar os valores de resistência. Então aqui eu tenho uma resistência equivalente de 10 ohms, ok? E aqui a mesma coisa, ó, pessoal, eu posso admitir que esse lado direito, eu só separei os desenhos para ficar mais fácil, tá, pessoal? Ele tem uma resistência equivalente, tá? Que será a soma deles. Aqui é 570, somei errado, já estava olhando o outro. Aqui vai ser 590 ohms, porque a mesma justificativa, né, pessoal? A mesma justificativa, ó. A mesma justificativa. 470 e 100 são percorridos por I1. 470 e 120 são percorridos por I2. Então eles estão em série, por isso que eu juntei. Beleza. Só que veja bem, ó, deixa eu puxar um espaço aqui para nosso estudo, tá? Eu sei o seguinte, eu sei que essa diferença de potencial daqui para cá é 10 volts, porque ó, aqui é o potencial de 10 volts e aqui é o potencial de 0 volts, ok? Então eu vou usar a consequência da lei de Ohm, Q é igual a R vezes I. Qual é o I que passa aqui? Bom, nesse lado esquerdo é o I1, Então, ó, 10 é igual a resistência equivalente que eu tenho entre esses dois pontos, 570 vezes I, tá? Que é o I1 que eu chamei aqui, tá? Beleza? Então, I1, posso já cortar, vai dar 1 sobre 57 amperes, unidade de corrente elétrica. Farei a mesma coisa para cá, porque esse cara também, a diferença de potencial elétrico entre esses dois pontos é 10 volts. Então vou usar o Curie também de novo, né? Só que a diferença é que não é a mesma corrente que passa por eles. Inclusive, vamos botar R1 relacionado a isso, R2 a essa situação, vai ser diferente, porque vai ser 2 igual a 590 vezes I2, então I2 será igual, corta 0, 1 sobre 59 unidades de corrente elétrica, que é o ampere, tá, gente? Então você pode ver, vou ir para trás do vídeo só para ver as medidas ali, você pode ver que é uma questão que o Enem não se preocupou nem em ajudar com as unidades, né? Então esse é o problema que eu achei dessa questão, tá, pessoal? Esse é o problema que eu achei dessa questão. Só que agora tem um grande detalhe. Não foi isso que a prova pediu. A prova não perguntou qual é o valor da corrente elétrica. A prova perguntou qual é a diferença do potencial A para o potencial B. Então vamos pensar o seguinte, tá? Se eu olhar esse ramo, vamos voltar para o ramo inicial. Vamos voltar para o ramo inicial aqui, ó. A gente tem o resistor, que é aquele que vale 470, não vou colocar unidade, tá, pessoal? Só para a gente entender melhor isso, tá? A gente tem o resistor de 470, que ele já vem meio inclinado aqui, vou colocar ele até mais apertadinho, que fica melhor para enxergar aqui, certo? A gente tem o ponto A, que é um ponto que me interessa, e aí, pessoal, vem esse lado de resistor, que vale 100 ohms. Esse lado de resistor que vale 100 ohms, e aqui está o potencial zero, tá? 10 volts, 0 volts. Beleza, ok. O que eu quero mostrar para vocês? Olha só, eu já descobri a corrente elétrica. Então é isso que eu quero chamar a atenção. Eu já descobri quanto que vale 1, que é esse número horrível, 1 sobre 57 amperes. E eu sei que a diferença de potencial, o potencial elétrico, mais precisamente, ele vai caindo, porque aqui é zero. Então o que eu quero dizer para vocês? Se eu pegar, olhem só, olha o que eu quero dizer. Se eu pegar e calcular a diferença de potencial elétrico desse ramo, ou seja, VA menos zero, vai pingar apenas VA. Concorda comigo? Porque ó, se eu usar, veja bem, o Curie para ele, que vai ser I1, tá? Eu vou estar fazendo basicamente o potencial A menos o zero, porque eu sei que é zero, e aí vai pingar o potencial A direto. É isso que você tem que entender, tá? Então o que vai acontecer, ó? Essa DDP que vai pingar o VA, porque esse zero vai ser isso menos isso, já vai dar VA direto. Então vai ser R
Só que aí você tem que cuidar. Qual é o R que eu coloco? O R que eu estou analisando, que vai ser 100 vezes, porque eu estou vendo a diferença de potencial, onde nesse intervalo tem o 100, vezes a corrente, que é 1 sobre 57 amperes. Então, VA, galera, deixa eu sair para vocês darem uma olhada, VA vai dar 1,75 volts mais ou menos. 1,75 volts mais ou menos, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer exatamente a mesma coisa do outro lado, né? Vou ir para trás, mas fica tranquilo, só para ver como é que eu tô de espaço. Dá para fazer, apertadinho, mas dá, tá? Então vou fazer a mesma coisa pro outro lado, galera. Olha aqui, ó. Ó, então tá aqui o potencial de 10 volts, né, pessoal? Aí vem o de 470, me permitem que não tô colocando a unidade. Agora vem o potencial B, e vem o resistor de 120 aqui, ó. Vem o resistor de 120 ohms, tá? E aqui eu sei que o potencial é 0 volts. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz do lado, olhem só. Eu vou calcular a DDP entre B e 0, porque vai ser potencial B menos 0, então vai pingar VB direto. Então, ó, mais uma vez, ó, pessoal, deixa eu fazer uma divisãozinha aqui, ó. U é igual a R vezes I. Qual I? O I2. O I2, né? Porque aqui a corrente que passa é o I2 que eu descobri anteriormente. Isso aqui vai dar VB menos 0, né, galera? Então vai dar o quê, ó? Vai pingar VB, vai dar 120 vezes 1 sobre 59, tá? Deixa eu sair para vocês darem uma olhada. Isso aqui vai dar 2,3 volts. Ó, VB vai dar 2,03 volts, se eu for analisar isso. Ok, achei os potenciais. Você pode ver que o Enem colocou uma questão que foi bem trabalhosa, e é uma questão até que envolve o conceito de ponte de Watson, mas não é o caso, né? Se fosse uma ponte equilibrada, o produto daqui daria 0 e o voltímetro estaria equilibrado, que não foi o caso, tá? Então olha só, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar agora que eu acabei de descobrir esse potencial A. Esse potencial A é 1,75. Então, ó, me permitem apagar isso aqui. Esse potencial aqui vai ser 1,75 volts. Esse é o potencial A. Tá? Esse é o potencial A que eu acabei de descobrir. E o potencial B, eu vou apagar o B, me permitem, vai ser 2,03 volts. E aí, pessoal, eu quero saber VA menos VB. Então, olha só que questão chatinha, né? Então, eu quero saber VA menos VB. Então, a medida que ele quer que a gente calcule, né, é a diferença de potencial de A para B. Então, ó, VA menos VB. Então, essa diferença de potencial que o voltímetro vai me dar vai ser 1,75 menos 2,03. Isso aqui vai dar mais ou menos 0,3 volts. Questão que exigia muito do aluno do ensino médio. Questão que o Enem, na minha opinião, não se preocupou nem com os números, usou números horríveis, números muito ruins de trabalhar, tá? E é uma coisa que geralmente no ensino médio, claro, obviamente no meu curso eu ensino, mas no ensino médio não é muito ensinado isso na prova. Então acho que o Enem, como eu poderia dizer, o Enem exagerou nessa questão. Mas esse é o jeito mais completo da gente resolver essa questão, uma questão bem trabalhosa, uma das mais difíceis da história do Enem de Elétrica. Galera, vou sair do lado para vocês darem uma olhada nas alternativas ali, ó, apareceu para vocês, ficamos com a alternativa D de W, né? Menos 0,3 volts. Então assim, pessoal, essa daí briga feia para ser uma das mais difíceis da história do Enem de Física. Jean Pegoraro te ajudando em mais uma questão, bons estudos, mas nunca se esqueça que a física esteja com vocês.